Olá, quartos setorianos, tudo bom com vocês? Eu tô com a boca um pouco torta, se vocês notarem, porque eu acabei de sair do dentista, mas hoje eu estou chegando com a segunda parte do vídeo de Game of Thrones, reescrevendo a última temporada. Eu tenho meu final preferido, né, de tipo, o que eu faria se eu tivesse a quantidade de episódios que eu poderia fazer, e eu também tenho meu final de acordo com os 6 episódios que eles deram dentro da série. Então eu vou falar esses meus 2 finais nesse mesmo vídeo, e eu espero que vocês gostem. Então dá uma olhadinha aqui na descrição que vai ter todos os minutos onde vai ter acontecido cada coisa. Eu quero aproveitar para lançar agora a hashtag #MeuFinalDeGOT para ver o que vocês fariam nesse final de temporada. Vocês podem publicar na internet, obviamente que na internet, eu quis dizer nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, qualquer coisa me marca para eu poder ver, e também podem fazer os seus vídeos. Eu também quero marcar a Ingrid e a Cibele para poder saber o que vocês fariam. Pode publicar no Twitter, pode fazer vídeo, pode fazer o que vocês bem entenderem. Então vamos começar essa primeira parte com o meu final perfeito, ou seja, o que eu faria se eu tivesse quantidade de episódios ilimitadas e eu pudesse desenvolver realmente da forma como eu quero. Aconteceria a Batalha de Winterfell, mas eles iriam perder. Os personagens que morreram naquele episódio iriam se tornar zumbis, então seria muito mais impactante porque eles não teriam como se despedir dos seus mortos. E mais pra frente eles também iriam se reencontrar com eles, só que na forma de zumbis. Os nobres conseguiriam escapar, mas sempre muito conectados às suas famílias. Então o Tyrion iria ajudar o Jaime e a Brienne, a Arya iria ajudar a Sansa, o Bran e o Jon, e então é nesse momento que a Daenerys iria se sentir um pouco largada, com a sua única família sendo a Missandei e o Verme Cinzento. Ela tentaria até mesmo salvar o Ser Jorah, mas não conseguiria, e isso iria aumentar aquela sua dor, aquela sua paranoia. Eles iriam então descer para a Pedra do Dragão por ser uma ilha, mas nesse meio tempo a Cersei iria ficar sabendo. Ela iria aproveitar esse momento que a Daenerys está com menos homens e enviaria assassinos para envenenar ela. A Dany acabaria realmente sendo envenenada e ficaria à beira da morte, mas o Sam conseguiria encontrar uma cura. Isso a deixaria ainda mais paranoica, porque apesar dos homens dizerem que foi a Cersei que enviou os assassinos, ela agora estaria receosa de todos ali, evitando multidões e também não aceitando beber qualquer coisa sem que alguém prove antes. Com um exército extremamente reduzido e os mortos descendo por Westeros, a única chance deles é o exército da Cersei e a Companhia Dourada. Mas ela se recusa a ajudar porque ela quer que o Rei da Noite mate a Daenerys e ela acredita que as suas forças seriam capazes de pará-lo depois. O inverno então chegaria ao sul, fazendo eles terem meio que uma contagem regressiva, obrigando eles a pensarem muito mais rápido. A única opção que eles têm é tomar o poder de Porto Real. Mas como fazer isso com tão poucos homens? A solução é apenas tentar convencer que a Cersei se renda. Para isso, Tyrion diria para o seu irmão que a única forma dos vivos sobreviverem é a Cersei se rendendo ou ele tomando o poder. O Jaime iria então a Porto Real e não conseguiria fazer a Cersei se render, decidindo por fim envenená-la, porque ela está sempre com Montanha como guarda-costas, então ele não poderia atacar ela realmente, precisaria de uma estratégia. O Qyburn acaba descobrindo isso e troca as taças, matando o Jaime envenenado. A Daenerys e o Jon, em uma tentativa de salvar o que restou da população do norte, iriam enviar o Bran a Porto Real, já que o Rei da Noite está atrás somente dele. Para isso, eles destroem a frota do Euron Greyjoy e se infiltram nos esgotos. O Bran vai ficar debaixo da cidade com a Arya, o Clegane e a Brienne. Os mortos chegariam então a Porto Real devastando a cidade. Daenerys e o Jon apareceriam com seus dragões para a batalha e a Cersei iria explodir as reservas de fogo vivo. Mas o Rei da Noite levantaria os mortos novamente. Ela iria então tentar fugir e acabaria encontrando com o zumbi do Jaime, que a mataria por fim, cumprindo a profecia. O Rhaegal também iria morrer nesse combate e quando tudo parecesse estar perdido, com o Rei da Noite passando pelo corredor e se aproximando do Bran, ele iria dizer para Arya que ele precisa tentar mais uma coisa. Ele volta no passado novamente na cena da criação do Rei da Noite, mas dessa vez ele o larga para dentro do corpo do homem, tentando falar com as crianças da floresta para eles não fazerem isso, porque no futuro ele iria destruir toda a humanidade. Elas então amordaçam ele, como a gente viu na cena, e enfiam a pedra. Só que dessa vez o Bran está dentro do corpo dele. A Arya então percebe o olho do Bran ficando numa tonalidade de azul. Ela então, chorando, enfia uma adaga no peito do seu irmão. O Rei da Noite para e se vira para ir embora. É nesse momento que, com a Arya tremendo e chorando, ela corre atrás dele, pula em cima dele e a gente vê aquela cena dela enfiando a adaga e ele explodindo. Porto Real estaria destruído e o Winterfell também. Daenerys sentaria no trono, mas a sua paranoia estaria muito grande. O segredo do Jon iria vazar e ela acreditaria que ele fez de propósito, mandando prendê-lo.
Varys iria montar um complô contra ela com os sobreviventes da Companhia Dourada. Eles a cercariam na Sala do Trono enquanto Tyrion e Varys libertariam o Jon. A Dany, sem chance de escapar, mandaria Drogon tacar fogo em tudo, fazendo o castelo ser engolido em chamas. Quando o fogo abaixasse, a gente veria aquela cena da visão da Daenerys com o castelo destruído. O Jon então apareceria vendo os corpos queimados no chão. Ele coloca um casaco em volta dela e ela o abraça chorando. Jon então mata a Daenerys. No fim da história, o Jon iria entender que se ele quer proteger as pessoas, o melhor lugar é sentando no trono. Ele se torna o rei dos 6 reinos e a Sansa se torna a rainha de Winterfell, reconstruindo a cidade. Esse seria o final que iria mais me agradar de todos eles, mas para isso a gente precisaria de muito mais episódios. Então agora eu vou mostrar para vocês o que eu faria se fossem aqueles 6 episódios limitados que a gente teve. Espero que vocês gostem. Então, a primeira coisa que eu quero mudar é logo na primeira cena, quando eles estão se despedindo dos mortos em Winterfell. O Bran vai pedir pra Arya empurrar a cadeira dele até um certo lugar, que vai ser quando ele vai pegar aquele colar da Melisandre da neve. Porque a gente sabe, ela morreu ali na neve, então o colar ficou caído ali. Ele pega aquilo pra ele e a cena se desenrola da mesma forma. Outra coisa que eu esqueci de comentar no último vídeo é que o Verme Cinzento morre na Batalha de Winterfell, porque ele estava na frente de todo mundo, então é o que faz mais sentido de acontecer. Então nessa despedida, a Missandei e a Daenerys estão chorando ali, vendo ele morto e tudo mais. Enfim, acaba essa cena. A segunda cena é uma cena nova que eu resolvi acrescentar porque eu achei bem necessário. Como a gente teve um inverno rigoroso e teve essa batalha que foi tão grandiosa, é óbvio que vão ter feridos de batalha. Isso é uma coisa que me incomodou muito no episódio original, porque ou a pessoa tinha sobrevivido ou ela tinha morrido. Não tinha pessoa que estava ali no meio termo, sabe? Bem ferida. Então aqui no caso, o Sam e a Gilly criaram uma espécie de enfermaria em Winterfell. O Sam então se vira pro Jon dizendo que a situação dos homens não está nada boa. É nesse momento que a Daenerys vira pra ele e fala que ela precisa desses homens para ir a Porto Real. E ele bate o pé dizendo que não dá, eles precisam se recuperar. Então a Daenerys sai da sala um pouco brava e o Jon vai atrás dela. Ali no corredorzinho os dois discutem, porque o Jon explica pra ela que os homens do norte não são como os Dothrakis e os Imaculados, que são militares. Eles são homens que precisam descansar, precisam comer, têm uma família e principalmente também precisam comemorar suas vitórias. E que se ela quer ganhar a confiança deles, ela também precisa fazer isso. É por causa dessa conversa deles que a gente corta direto para aquela cena lá da comemoração, onde está tudo acontecendo. Essa cena vai continuar praticamente a mesma. A única coisa que eu quero mudar é aquela conversa entre o Tyrion e o Bran. Quando o Tyrion vira pro Bran e fala que essa informação toda que ele tem do mundo vai ser super útil para ele como Lorde de Winterfell, o Bran fala para ele que ele não é Lorde de Winterfell e o Tyrion até fica curioso, perguntando: você não gostaria de ser Lorde de Winterfell? Aí eu acrescentei uma frase. O Bran vai responder para ele que ele tem mais para proteger além de Winterfell. Essa frase é importante para o final da história, que todo mundo já sabe o que é. A comemoração então continua até a Daenerys sair do cômodo. Dessa vez, ela vai se encontrar na área externa com a Missandei, que tá chorando. E as duas trocam um olhar meio que de entendimento, porque elas não compreendem como que aqueles homens podem estar comemorando num momento tão difícil, de tantas mortes assim. A Daenerys então promete a ela: apenas mais uma batalha, então teremos paz. A gente chega então naquela cena do planejamento de batalha e a gente descobre que o exército deles está realmente bem reduzido. Tivemos um inverno rigoroso e a batalha com os mortos. Então, eles estão em um número bem menor do que o exército da Cersei em junção com a Companhia Dourada. O Tyrion sugere então uma estratégia arriscada. Ele conta como seu pai deu cargos importantes para Cersei e para o Jaime, mas o colocou como responsável dos esgotos de Casterly Rock. É difícil falar essa palavra, Casterly Rock. Enfim, ele continua dizendo que pela sua experiência os esgotos são sempre esquecidos, e eles podem usar isso para vantagem deles. Metade das tropas poderiam invadir a cidade pelos esgotos, enquanto a outra vai pela frente, tendo assim 2 frentes de combate. E os que invadirem à noite podem até ajudar a destruir os arqueiros, abrindo caminho para Dany e seu dragão. Porém, apesar do plano ser bem interessante, eles precisam primeiro conseguir destruir a frota de navios do Euron Greyjoy, porque como os esgotos saem no oceano, no mar, eles precisam ter uma entrada por ali sem ninguém atacando eles. Eles seguem então essa primeira parte do plano. A Daenerys sabe onde está a frota do Euron Greyjoy. Na minha versão ela não vai esquecer, porque isso não faz sentido. Mas eles têm uma carta na manga também, que novamente é o Jon Snow. Como a Dany consegue fazer manobras com o dragão por ter mais experiência, ela distrai os barcos enquanto o Jon aparece por trás queimando todos eles. Isso pega eles desprevenidos, porque eles não imaginavam que haviam 2 pessoas voando em dragões.
Porém, todavia, visto que isso é uma vitória falsa, porque quando a frota percebe que eles não vão conseguir atingir os dragões, eles começam a mirar nos navios da Daenerys, fazendo com que todo mundo tenha que pular dentro da água. O Jon, vendo aquilo assustado, fala para todo mundo recuar, mas a Dany, com aquela clara expressão de raiva, vai em direção ao navio do Euron. Ele mira uma flecha e solta, mas a Dany desvia e consegue jogar fogo no barco. Porém, quem estava atrás da Dany era o Jon, e a flecha acaba atingindo a asa do Rhaegal. Não mata ele, mas faz ele começar a perder a altitude, e o Jon, que não tem muita experiência, se desequilibra e cai do dragão, caindo de costas na água. Daenerys olha para trás e Rhaegal está voando para longe. Ela olha para o oceano e não há sinal do Jon. A gente corta então para aquela cena da praia com as pessoas chegando na areia. Ela pousa o seu dragão e começa a procurar pelo Jon. Cortamos para a cena da Cersei em Porto Real, em que está todo mundo se reunindo no Red Keep. O Euron está com ela e os dois estão conversando sobre a batalha ter tido ganhos e perdas, mas que ela ficou com o maior prêmio. No fim, a gente vê a Missandei e o Jon Snow presos em correntes. De volta à sala de planejamentos, a Daenerys está furiosa. O Tyrion diz que eles conseguiram destruir a frota de navios e que há uma chance da Cersei se render. A Dany obviamente não acredita nisso e diz que ela é esperta demais para deixar isso acontecer. Ela sabe que tem um dragão ferido, que os homens estão em um número reduzido e agora ela ainda tem a vantagem do Jon e da Missandei. O Tyrion fica em silêncio e então ele diz: "Nós poderíamos tentar mais uma coisa. Cersei está grávida." Então a gente tem uma cena da Arya e do Clegane chegando naquele acampamento na praia e descobrindo que o Jon Snow foi capturado. Os dois infiltram Porto Real no meio dos civis, como eles fizeram no episódio original, mas logo em seguida se entram naqueles túneis que tem por baixo da cidade para não chamar muita atenção. Enquanto eles caminham, a Arya percebe uma sombra se movendo no corredor. Ela se aproxima com uma tocha e percebe ser Nymeria, a loba dela. Clegane fica claramente assustado, porque ela é um lobo gigante, mas a Arya começa a seguir o animal, chegando até um corredor com vários barris. Ela questiona o que é aquilo, segurando a tocha mais perto, e Clegane diz ser fogo vivo, mandando ela se afastar. Quando ela dá alguns passos para trás, percebe que a Nymeria já tinha desaparecido, e então escuta algumas vozes. São dois soldados carregando barris de fogo vivo, que se assustaram com o animal. Ela pede que Clegane segure a sua tocha enquanto ela mata os homens, o que gera um momento cômico por ele ter medo de fogo. Começamos por fim aquela cena em frente aos muros de Porto Real, mas aqui a gente tem algumas modificações. A Daenerys vai ficar ao fundo com o seu dragão, e lá na frente, quando o Tyrion e o Jaime se aproximam, eles percebem que a Cersei não foi. Quem foi no seu lugar foi o Euron Greyjoy e a Missandei. O Jon Snow e a Cersei estão quietinhos lá dentro do Red Keep. Por causa dessa situação, a cena se desenvolve da mesma forma, terminando com a Missandei decapitada. O episódio vai começar no ponto de vista do exército que está entrando pelo esgoto junto com a Brienne. Eles conseguem matar alguns guardas que estavam patrulhando as ruas e aí eles vestem as suas roupas. A gente segue então dois deles para o muro da cidade e conseguimos ver aquela cena da Missandei, só que do ponto de vista deles. A Daenerys então corre para o seu dragão e o Euron dá o sinal para eles atirarem. É nesse momento que os infiltrados lutam contra os outros, dando uma brecha para Dany escapar. Ela consegue subir no Drogon e explode o portão principal, matando o Euron no processo. O dragão ruge, ou qualquer que seja a expressão para a onomatopeia de um dragão, e esse é o sinal para os homens saírem dos esgotos. Então eles começam a infiltrar a cidade e a batalha começa de vez. Nesse meio tempo, Tyrion tá correndo com o Jaime no meio dos Imaculados e manda ele ir falar com a Cersei, porque ele é a única chance de salvar a cidade. Temos também aquela cena da Arya e do Clegane chegando nas portas do Red Keep e ele se despedindo ali de uma forma fofa e o Clegane falando pra ela que a vingança não vale a pena porque senão ela vai acabar como ele e tudo mais, e eles separam, cada um segue seu caminho. Agora a gente tem uma cena lá em Winterfell em que a gente vê o Bran debaixo do represeiro, no centro daquele espiral de pedras que eles levantaram para a batalha com o Rei da Noite, e no seu braço tá o cordão da Melisandre, como se fosse um bracelete. Ele então vira os seus olhos. Agora é um momento que eu modifiquei bastante. A Daenerys sobe com seu dragão até as nuvens e dá o comando Dracarys. Ele começa a soltar fogo nas nuvens e a Cersei da sua janela vê aquela situação sem entender nada. Momentos depois, o castelo começa a estremecer. É o Rhaegal que está chegando pelo outro lado da cidade destruindo os arqueiros que não estavam preparados para isso.
Agora vem a cena da despedida entre a Brienne e o Jaime. O Jaime tá andando pelas ruas tentando chegar lá no Red Keep e ele acaba se encontrando com a Brienne, que tá lutando com os homens. Eles apenas cruzam olhares e é por esse olhar que eles entendem que o Jaime não vai sobreviver e aquilo dali é uma espécie de despedida, tudo pelo olhar. Mais uma cena que eu acrescentei é quando o Drogon e o Rhaegal estão destruindo todos os muros da cidade, então foco nisso, a Daenerys não tá queimando inocente, tá? Ela tá queimando apenas os muros, onde estão aqueles arqueiros com aqueles escorpiões, sei lá como é que é o nome daquilo. Enfim, o Rhaegal acaba sendo atingido na garganta e cai morto sobre as casas na cidade. Quando ele atinge o chão, começa a explodir fogo vivo em volta dele todo. A gente tem então aquela cena do Jaime chegando na porta do Red Keep momentos antes dela ser fechada, e na minha versão, um guarda vai reconhecer ele e levar ele pra dentro. Temos também uma cena da Cersei olhando pela janela quando o Jaime entra no cômodo. Os dois se abraçam e ele percebe a fumaça verde subindo na cidade. Ele pergunta o que ela fez e Cersei responde que é apenas uma precaução. Há uma pausa e ele pede que ela se renda, dizendo que Daenerys sabe que ela está grávida. Cersei ri, dizendo que acabou de matar um de seus dragões, que não tem mais como voltar atrás. Temos mais cena dos exércitos e a Daenerys parece estar ganhando. Ela queima os últimos arqueiros e pousa seu dragão. Os exércitos da Cersei então jogam suas espadas no chão. Aqui eu fiz uma construção diferente. Quando os homens se rendem, a Cersei dá o comando deles explodirem a cidade. O Jaime tenta controlar ela, mas não consegue. A gente vai pro ponto de vista da Daenerys, vendo aquelas explosões acontecerem na cidade, matando Dothraki, matando Imaculada e matando Inocente, e então uma das explosões atinge a própria Daenerys, que cai do dragão. De volta a Cersei, o Jaime olha pela janela sem acreditar no que a própria irmã dele foi capaz de fazer. E aqui eu vou pegar emprestado o final que eu vi na internet do Hello Future Me, porque eu adorei esse final da Cersei, é realmente o que eu quero que aconteça, então a gente vai utilizar ele também. Então para isso a gente tem que lembrar que o Jaime foi quem matou o Rei Louco exatamente por ele ter queimado a cidade. Como ele vê que a Cersei fez o mesmo, ele é obrigado a matar a Cersei. E quando ele faz isso, o Montanha mata ele. E aí os dois irmãos morrem lado a lado. Aproveitando essa distração, o guarda que levou o Jaime até ali joga uma adaga pro Jon e ajuda ele a escapar. Eles começam a descer as escadas com o Montanha vindo atrás, mas no meio do caminho aparece o Clegane. E como no episódio original, o Montanha vai desistir de tudo que ele estava fazendo para poder lutar contra o Clegane, e aí a gente tem essa luta que a gente já viu na TV. Cortamos de volta então para Daenerys, que tinha caído do seu dragão no meio dos escombros. Sabe aquela cena da Arya que ela tá toda suja, tá sangrando e tudo mais? É a mesma coisa, só que dessa vez, na minha versão, é com a Daenerys. Porque eu acho muito importante ela ter essa noção frente a frente da guerra, sabe? Ao invés de ver tudo por cima, em cima do seu dragão, toda belezinha, na verdade ela vê o caos. E aí ela vai procurando lugares para conseguir subir, até que ela consegue subir em uns escombros lá e consegue chegar no Drogon de novo. Ela tem aquela expressão de loucura no seu rosto e olha para o Red Keep partindo na direção dele. É nesse momento que a gente vê aquela sombra de dragão da visão do Bran. Ela chega destruindo o castelo sem saber que a Cersei já tinha morrido. As pessoas que estavam abaixo acabam morrendo nos escombros. É nesse momento que o Drogon pousa. Ela tenta fazer ele voar, mas não consegue. Ela então percebe que ela está perto da sala do trono. Ela desce do dragão e entra, vendo tudo destruído como na sua visão. Quando ela se aproxima do trono e vai tocar nele, ela ouve um barulho atrás dela. A Companhia Dourada a tem cercada e eles estão se aproximando com as suas espadas. Vemos então o Jon e o guarda se afastando. O guarda tira a máscara revelando ser a Arya. Os dois se abraçam e ao invés de aparecer um cavalo branco, aparece na verdade a Nymeria com a sua matilha. Os lobos cercam os dois e guiam eles para longe do Red Keep. De volta a Daenerys, ela está encurralada dentro da sala do trono. Os soldados estão se aproximando e é nesse momento que ela vê que o Drogon está parado na porta olhando para ela. Ela aproveita e dá o comando, Dracarys, fazendo o castelo ser engolido em chamas. Todos na cidade param. Tudo fica em câmera lenta. O Jon Snow e a Arya olham para trás vendo aquela fumaça subindo aos céus. A Brienne e os seus homens, a gente vai passando pela visão de todos os personagens vendo aquilo, até que a gente finalmente volta de novo para frente do Red Keep. Dentre as chamas, vemos uma silhueta se aproximando. A Daenerys está emergindo do fogo e tudo parece indicar sua vitória. Porém, ela escuta o chão rachar. Vemos o piso da sala quebrando e das rachaduras o fogo começa a tomar uma tonalidade verde. A Dany sente sua pele queimar e começa a gritar. O castelo então explode em chamas verdes e enquanto os pedaços estão caindo do céu, o episódio termina.
Começamos então o sexto e último episódio, que é bem mais simples por ser a resolução dos arcos da série. Aqui eu vou passar simplesmente como se fosse uma montagem rápida por cima, então vamos lá. Na minha versão, o episódio também iria começar mostrando as ruínas da cidade, só que ao invés de ser o Tyrion andando para sempre, seriam os lords e as ladies vindos de outras regiões. E aí, naquela cena do conselho, isso iria mudar bastante. Porque o que eu achei que eles fizeram errado no episódio original foi a forma despretensiosa que ninguém queria o trono. O nome da série é Game of Thrones. Como que no final ninguém quer o bendito trono, gente? Não existe isso. Os caras são lords, são ladies, eles adoram comandar. Então, na minha construção, eu faria várias pessoas quererem o trono e até mesmo criar uma situação de caos ali, em que eles estão discutindo pra caramba uns com os outros. Seria nesse momento que o Jon iria se aproximar com um exército e aí os homens iriam ficar em silêncio. O Jon, sendo Jon Snow, faria um discurso sobre não querer o trono, mas também dando um foco na luta da Daenerys, que ela lutou todo esse tempo para poder quebrar esse ciclo, e ele acha que isso deve ser respeitado. Os lords iriam rir desse conceito, mas então o Gendry, que estava devendo um favor a Daenerys, se levanta e diz que apoia a ideia. A Sansa, o Sam e outros lords também, até que um dos lords, provavelmente aquele que estava discutindo no início, pergunta o que isso significaria. A Sansa sugere então que cada reino poderia se tornar independente, e o Sam completaria isso dizendo que eles podem formar um conselho para tomar as decisões. Os homens acabam rindo dele, dizendo que isso só iria gerar caos, porque não haveria um governante na capital, nem ninguém para supervisionar as decisões tomadas. É nesse momento, por causa deles terem falado de supervisionar, que o Bran iria se manifestar, dizendo que ele pode fazer esse trabalho, porque ele já tem feito ele há muito tempo. Os lords, obviamente, iriam desmerecer, dizendo que ele nunca nem esteve em uma batalha, e ele responderia que esteve em todas as batalhas, que viu o que todos os reis e rainhas fizeram, o bom e o ruim. Então, resumidamente, na minha ideia, os reinos se tornam independentes da forma como a Sansa queria, mas eles têm um conselho para poder liderar as coisas, tomar as decisões e meio que manter a ordem. O Bran, então, não se torna rei, ele se torna uma espécie de conselheiro, de supervisor, que é o que o Corvo sempre foi, só que dessa vez ele é oficial. Teríamos então todas aquelas cenas de pulos temporais, do Tyrion conversando na sala com o Bran, do Sam chegando com o livro de Crônicas do Gelo e Fogo, a Sansa sendo coroada, a Arya partindo, tudo mais. A única coisa que eu quero mudar aqui é a cena final. Na última cena a gente veria o Jon atravessando a muralha e olhando para trás. A gente veria então o Drogon voando por cima da muralha e alguns segundos depois, bebês dragões indo junto. A câmera iria começar a descer e veríamos Bran em pé na muralha vendo Jon se afastar por entre as árvores, com os dragões voando no horizonte. Enfim, terminamos. Falei essas duas versões que eu tinha para falar para vocês. A segunda eu realmente não gostei, porque nessa estrutura deles não dá para fazer nada que seja bom. Eu tentei deixar mais claro possível que o Corvo estava manipulando tudo, que a visão final dele é da magia voltando, porque para mim o objetivo dele é trazer a magia de volta. Mas enfim, não gosto dessa estrutura de 6 episódios. Prefiro a primeira que eu falei com vocês. Coloca aqui nos comentários qual das versões vocês preferem, a primeira ou a segunda. Eu tenho quase certeza que vocês vão preferir a primeira. Mas também coloca hashtag meu final de GOT, me conta o que vocês fariam de diferente. Lembrando também que eu tô marcando a Ingrid e a Cibele para compartilharem os seus finais. Mas é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e dá uma olhadinha nos nossos links aqui embaixo e aqui em cima, nossa página do Apoia-se. Eu vejo vocês no próximo episódio. Não de Game of Thrones. Tchau!